Boa noite. Você continua agora com a cobertura sobre o rompimento da barragem na mina de feijão da mineradora Vale em Brumadinho, na Grande BH. Já são 60 mortes confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. É o que você vai ver nesta edição do Jornal Band Minas. Hoje, o número de corpos resgatados foi maior que nos 3 primeiros dias após a tragédia. Os equipamentos que chegaram de Israel já começaram a ser usados. As buscas tiveram que ser interrompidas durante a madrugada e retomadas às 4 da manhã, pela dificuldade de acessar o segundo ônibus encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Nós tínhamos 2 pontos principais nos quais nós realizávamos buscas. Um ponto era onde ficava uma casa que ficava no limiar da mancha de inundação e da área seca. Nesse local a gente conseguiu avançar com os trabalhos durante a noite, porque a gente conseguiu instalar equipamentos de iluminação lá. Como é uma casa que ela desmoronou com o impacto da lama, a gente trabalhou com equipamentos também de estruturas colapsadas, rompedores de concreto. Conseguimos tirar 3 vítimas de lá, infelizmente em situação de óbito, e também a gente tinha um outro foco, que era uma operação em um ônibus que foi localizado durante a noite. Nesse local, a gente começou os trabalhos lá, só que eles não foram possíveis avançar durante a madrugada, porque a gente precisava de equipamento de iluminação grande porte, e como realmente era um ônibus que estava no meio da lama, a gente não tinha como estabelecer esses equipamentos lá. Autoridades se reuniram durante toda a manhã para traçar novas diretrizes na busca por vítimas após a chegada de 16 toneladas de equipamentos e 136 militares do Exército de Israel. Estamos aqui hoje iniciando o trabalho junto com as forças do Exército de Israel, a qual sou muito grato, e vejo que com a tecnologia deles nós vamos aumentar em muito a chance de encontrarmos novos sobreviventes e também de estarmos tendo mais agilidade na questão de encontrarmos vítimas, o que de certa forma vai amenizar em muito a angústia que as famílias dessas vítimas têm passado. Temos aparelhos que escolhem esses signalos do celular que estão embaixo, eles vão ver onde tem um sinal, tem uma pessoa que está lá sempre. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas devem continuar por toda a semana, mas as chances de encontrar sobreviventes são muito remotas. A gente tem muitos relatos de vítimas que conseguem sobreviver dentro desse período em estruturas colapsadas tradicionais, quando nós temos desabamentos, desmoronamentos. Na característica de movimento de massa, quando a gente tem toda essa lama, é diferente, porque a lama ela se comporta como água, então ela ocupa todos os espaços. A força da lama foi tanta que a pousada que havia perto da sede da Vale foi varrida e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, desapareceu no mar de rejeitos de minérios. Lá estariam cerca de 35 pessoas. Ainda são quase 300 desaparecidos e encontrar todos é quase impossível. Nesse tipo de ocorrência, é muito difícil a gente trabalhar com a recuperação de 100% dos corpos, Nas próximas semanas, com certeza, nós continuaremos aqui para que a gente possa trazer o conforto para todas as famílias. Nossa equipe acompanhou há pouco a retirada de um corpo retido ali na lama a partir do uso desses equipamentos trazidos de Israel. Nós estamos agora num ponto onde dá para ver boa parte de onde funcionava a estrutura da Vale. Ali, segundo os moradores aqui próximo, seria o local exato onde estaria o refeitório e alguns escritórios da mineradora. Eles já tiraram um pouco de terra com algumas pás. Olha só, o momento em que eles dão pasadas e vão tirando barro, tirando essa lama grossa misturada com terra, e depois já começam a jogar algumas cordas para tentar amarrar, içar esse objeto ou este corpo que estaria ali. A gente vai seguir acompanhando o que seria o resgate de um corpo. Bombeiros, Defesa Civil e voluntários se esforçam para manter as buscas mesmo sem condições adequadas de trabalho. A operação de busca, que terminaria às 8 horas da noite de domingo, foi estendida para a madrugada desta segunda. É que os bombeiros receberam a notícia da localização de mais vítimas. As buscas em Brumadinho durante a madrugada se concentraram em 2 pontos. Na área onde a barragem se rompeu na última sexta-feira e também no local onde um segundo ônibus foi encontrado, perto da sede administrativa da Vale aqui na região. Içaram o ônibus não, até pela
característica da lama não é uma estratégia viável. O que a gente faz é um acesso ao ônibus, depois de acessar o ônibus a gente retira esses corpos eles são retirados ou via terrestre ou com apoio aéreo para o nosso posto avançado de comando e diretamente eles embarcam, numa unidade de remoção da Polícia Civil para serem encaminhados para o ML. Uma casa onde estariam 3 pessoas também foi alvo das buscas que tiveram que ser interrompidas no início da madrugada por falta de iluminação. Com o apoio de novos equipamentos, as ações foram retomadas por volta de 4 horas da manhã. Familiares de muitas vítimas estão fazendo plantão no Instituto Médico Legal aqui em Belo Horizonte para identificar os mortos. Os corpos resgatados da lama em Brumadinho estão sendo trazidos para o Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, em caminhões frigoríficos como este. Só neste sábado e domingo, mais de 450 famílias estiveram aqui para fazer um cadastramento. São fotos, características dos desaparecidos, como tatuagens e cicatrizes, tudo isso para um banco de dados, para ajudar na identificação, que também já conta com a impressão digital, análise da arcada dentária e, por último, se necessário, exame de DNA, que pode ser um pouco mais demorado. No momento em que a nossa equipe estava em frente ao local, esse grupo de pessoas fazia uma oração junto a uma família que aguardava a chegada de novos corpos e mais informações. A pessoa desaparecida é funcionária da Vale. Abalados, não quiseram gravar entrevista. Esse grupo de voluntárias tenta confortar corações angustiados. Consolar, para dar um abraço carinhoso, para falar que a gente sabe que é difícil, mas que a gente está do lado. A solidariedade também vem em forma de alimento para quem passa horas esperando por notícias. No Hospital João 23, 6 pessoas estão internadas. São vítimas da tragédia e também familiares que ainda esperam por notícias. 3 delas podem receber alta ainda amanhã, mas as outras ainda demandam cuidados delicados para se recuperarem. As 4 vítimas ainda que vão ficar. Eu tenho um paciente de 55 anos com traumatismo craniano que ele ainda tem uma atenção maior desses cuidados. Uma paciente do sexo feminino de 43 anos que ela teve um traumatismo torácico. Tem mais uma paciente de sexo feminino que ela também, por ela ter ficado imersa na lama há muito tempo, ela teve lesões de partes moles e teve um aumento de uma enzima no corpo que a gente chama de secar. E aí, o aumento dessa enzima, ela teve que hidratar bastante, ela pode agredir o rim. Mas a que demanda mais cuidado é a paciente de 15 anos, que ela teve múltiplas fraturas na pelve, teve traumatismo torácico, ela teve 6 fraturas de arcos costais. Ela chegou a ser operada, ficou no coma induzido, ela suspendeu a sedação dela no sábado. Quando ela acordou, a primeira pergunta dela foi perguntar sobre os familiares dela. Ela falou que lembrava do que tinha acontecido e agora a gente precisa de fazer o tratamento dela complementar. A situação em Brumadinho, que está caótica desde sexta-feira, foi piorada ontem de manhã com uma mensagem em alto-falante alertando para a possível queda da barragem 6, que contém água, e pedindo a evacuação. Foi apenas susto, mas dos grandes. Brumadinho dormia quando, às 5h30 da manhã, sirenes de alerta soaram de repente. Barulho que trouxe de volta o clima de tensão na cidade. Quando o dia amanheceu, o Corpo de Bombeiros informou que as sirenes foram acionadas para que áreas ribeirinhas próximas ao rio Paraopeba fossem evacuadas. O acesso ao centro de Brumadinho, perto da ponte sobre o rio, foi bloqueado até para pedestres. Só viaturas e ambulâncias foram autorizadas a transitar no local. Não está passando. A menina tá ali, como só tem que fazer almoço. Não, mas senhora, sinto muito, mas agora não está passando ninguém. Tá passando até segunda ponte, ordem. Não é? Isso não, mas agora nem está passando mais por essa via aqui. Cerca de 3.000 pessoas das 4 áreas mais baixas e mais afetadas também tiveram o trânsito limitado e foram orientadas a deixar suas casas e seguir para locais mais seguros. Um drama para gente como José Maria, morador de Brumadinho há 15 anos. Depois do susto do início da manhã, ele teme não ter para onde ir com a família. Eu já estava acordado, tocou a sirene, bateu no meu portão, tivesse aí todo mundo correndo de casa. Mulher, menino, tudo no meio da rua. O Alisson também teve que sair de casa com a mulher e o filho recém-nascido. Correria com o neném no colo, ninguém fala nada. O policial não passa nada para eles, não passa nada para o apoio, ninguém fala nada. Quem teve que abandonar o lar
se emocionou ao ter que deixar para trás o que tinha. Tá desesperador porque perdemos pessoas queridas, uma história que acabou, sabe? Agora eu quero ver o depois, que hoje nós vemos, e amanhã depois o que vai acontecer, ué. A gente só espera que eles não abandonam nós, né? Igual o caso de Mariana. E por onde se anda em Brumadinho, algum morador continua à procura de amigos e parentes desaparecidos. Meu genro tinha 30 anos e trabalhava lá. Tem uns vizinhos meus lá, um casal que está sumido. Em meio a tanta angústia, um alento acendeu a esperança. Este cachorro foi resgatado depois de 3 dias atolado na lama. Ele estava do lado da lama, deitado. Ele tá com aparência de cansadinho, né? Ele tá machucado. Ganhou uma nova chance. Ganhou. A gente vai levar ele pro veterinário agora. Até o momento, gente, pelo menos 26 animais domésticos foram resgatados às margens ali do rio Paraopeba após o rompimento da barragem em Brumadinho. Uma força-tarefa formada por 50 profissionais, entre veterinários, biólogos, além de voluntários, trabalham nos salvamentos. Há várias antenas para dar alarme em caso de problemas na barragem que são instaladas ali em Brumadinho, porém elas não funcionaram. Passados mais de 3 dias do momento em que a barragem se rompeu, os moradores ainda lamentam a falta de aviso que poderia ter salvado muitas pessoas. A dor e a indignação tomaram conta dos parentes dos funcionários da Vale que desapareceram no mar de lama da barragem que se rompeu. Eu tô cansada de me dar horário. É 10h30, é 11 horas, é meio-dia, é meio-dia e meio. Eu tô esperando o resultado de um concurso público, não. Pais, esposas, filhos mostram fotos dos parentes que estavam trabalhando na mineradora. O filho de Eni é engenheiro e estava no setor administrativo. A gente não consegue saber nada. A gente não consegue saber onde ele está, por que ele não aparece em lista nenhuma. Dona Anastácia não encontrou o nome do filho em nenhuma lista. Nossos filhos são trabalhadores, gente. Precisamos de notícia, dê notícia para nós. Nós estamos sofrendo demais, é gente demais sofrendo. Tancredo trabalha na Vale como vigilante e estava sem notícias da mulher que trabalha no restaurante. A esperança é a última que morre. A lista com o nome dos sobreviventes só chegou no fim da manhã, mas não acabou com a espera e o sofrimento de muita gente. Cátia Aparecida da Silva não estava na lista, é minha esposa aí, desde ontem procurando. Meu genro, o tio dele, o primo dele, são 5 amigos juntos. As famílias estão de vigília. Esta mulher se desesperou ao saber que a mãe não estava na lista de sobreviventes. E ninguém fala nada, ninguém pega notícia, pega nome, cadê, gente? A lama passou a poucos metros da casa do seu João Ferreira. Indignado, ele mostra o alarme que não tocou. Ninguém aqui na área viu sirene tocando, que quando ela dá o alarme, até de Brumadinho você escuta. Alarmes que deveriam soar em situações como esta foram instalados em julho do ano passado. Um deles próximo à pousada que foi destruída. Os moradores chegaram a fazer simulações para esvaziar a área em caso de rompimento da barragem. Tatiane ficou indignada ao saber que o alarme que poderia ter salvado o primo que trabalha na Vale não funcionou. Foi uma coisa muito triste, uma negligência muito grande da parte da empresa, poderia ter salvado vidas. No domingo pela manhã, o governador Romeu Zema visitou as vítimas da tragédia de Brumadinho internadas no Hospital de Pronto-Socorro João 23, aqui em Belo Horizonte. O governador foi ver de perto como está sendo feito o atendimento médico, levar solidariedade às famílias e também conferir as condições de trabalho das equipes. Durante a visita, o governador foi abordado por servidores, pedindo aí o acerto do 13º salário. Centenas de pessoas se reuniram nesse final de semana para protestar contra a tragédia de Brumadinho. Eles se encontraram na Praça da Liberdade, na região centro-sul da capital. Com faixas e cartazes, mostraram a indignação com mais uma tragédia ambiental que poderá confirmar centenas de mortes e reclamam da falta de compromisso dos políticos. E o prefeito de Brumadinho disse que a cidade não tem culpa na tragédia que vitimou centenas de pessoas e provocou um dos maiores desastres ambientais do país. Avimar de Mello afirmou que o plano de evacuação que não foi colocado em prática era responsabilidade da Vale e que cerca de 5 milhões de reais da arrecadação da cidade vinha aí de pagamentos da mineradora. O prefeito conversou hoje com a nossa repórter Luciana Viana. O município está isento
de qualquer responsabilidade nesse sentido. Eu acho que as duas responsabilidades hoje, primeiramente é da Vale, que ela tinha que ter tido uma lição com o que aconteceu com a Mariana, e segundo, o responsável é o Estado, que cedeu as licenças. Em relação ao plano de evacuação, ele foi aprovado? Esse plano de evacuação não tem nada a ver com o município, não. Se a barragem estourar, se dá tempo das pessoas saírem, se não dá, eu acho que a irresponsabilidade deles maior é por isso. É feita uma avaliação para saber o que pode ser construído ou não ao redor de uma mineradora? Não, isso não é do meu conhecimento, não. Esse conhecimento deve ser do Estado. Em que porcentagem o município depende da Vale? O município depende da Vale hoje, praticamente 35%, 40% da nossa arrecadação do município advém dos royalties de minério e da Vale. Nós não sabemos o que fazer, nós estamos em desespero, nós não sabemos como vai funcionar o município daqui para frente. Nós sempre tivemos uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Tem hora que parece que eu estou em outro mundo, porque não tem condições disso acontecer na nossa cidade. O Instituto Inhotim, considerado o maior museu a céu aberto da América Latina, instalado em Brumadinho, vai permanecer fechado até quinta-feira em solidariedade à comunidade ali de Brumadinho. Por meio de nota, a instituição diz que está mobilizada para prestar assistência aos atingidos e aos funcionários. Daqui a pouco, gente, comoção das famílias que velaram corpos de vítimas do desastre em Brumadinho hoje na Grande BH. Muitas doações foram recolhidas em todo o país para ajudar as vítimas em Brumadinho e foram tantas que excederam o limite da necessidade. A TV Band também foi ponto de coleta e o volume de doações foi realmente muito significativo. Como a Defesa Civil suspendeu as doações, a direção do Grupo Bandeirantes assumiu a responsabilidade de encaminhar todos os alimentos e roupas para famílias carentes do Vale do Jequitinhonha. E toda essa entrega será documentada e a gente vai te mostrar aqui. A todos que doaram, nosso muito obrigada. E daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre a cobertura da tragédia em Brumadinho. E falamos agora das outras notícias do dia. A Polícia Rodoviária Federal realizou a maior apreensão de maconha já registrada em Minas, 6,5 toneladas. A droga estava escondida no tanque de uma carreta de combustíveis. O veículo foi abordado na BR-365 em Patos de Minas, região do Alto Paranaíba. O motorista foi preso e disse que não sabia da droga. O veículo saiu de Maringá, no Paraná, e seguia para Montes Claros, no norte do estado. E agora o futebol. Cruzeiro e Atlético empataram neste domingo no Mineirão no primeiro grande clássico do Campeonato Mineiro. Teve polêmica em relação à arbitragem. Antes da partida, jogadores dos dois times se reuniram para rezar pelas vítimas da tragédia de Brumadinho. Quando a bola rolou, o lance de perigo mesmo só aos 23 minutos, quando o Ceará encheu o pé completando o cruzamento. Mas o troco do Cruzeiro foi à altura. Thiago Neves fuzilou de cabeça e Vitor operou o milagre. Depois teve o gol anulado de Léo, quando o juizão viu falta do zagueiro em Elias. No segundo tempo, falta de Igor Rabelo em Fred dentro da área. Pênalti. Fred bateu e fez Cruzeiro 1-0. Na sequência, Dedé recebeu o cartão amarelo. E 1 minuto depois, o árbitro Anderson Alves de Souza reclamou de dores musculares e teve que ser substituído pelo quarto árbitro, Ronei Cândido Alves. O jogo seguiu e o Cruzeiro quase aumentou com o Rafinha, que acertou a trave em jogada individual. Quando a Raposa era melhor na partida, o jogo mudou. Léo tentou tirar e atravessou a bola na área. Dedé foi corrigir e derrubou o Ceará. Pênalti para o Atlético e Dedé expulso com o segundo amarelo. Fábio Santos bateu e empatou o clássico. Murilo entrou no lugar de Fred para recompor a defesa. Só que no seu primeiro lance deu esse presente para Casares. Aí foi a vez de Fábio fazer um milagre para salvar a Raposa. Até que neste lance, Adilson fez falta em Jadson e recebeu o cartão amarelo. 1 minuto depois, ele repetiu a dose em Henrique e tomou mais um cartão. Adilson expulso. Clássico igualado de vez de revolta da diretoria atleticana. Nós tivemos hoje uma arbitragem horrorosa, tendenciosa,
que nos prejudicou enormemente. Muito estranho, porque o árbitro havia se machucado, mas ele permaneceu em campo até marcar esse pênalti inexistente, o Brasil inteiro viu. Melhor para o Cruzeiro, que se mantém na frente do rival e invicto na competição, o que faz diferença nas fases finais do torneio. A gente já tinha chutado uma bola no poste, estava muito mais perto, né, ao meu ver, do segundo gol do que do gol de empate. Houve muito equilíbrio, assim, ninguém chamou atenção, ninguém mereceu, vamos dizer assim, uma vitória. E o América é o novo líder do Campeonato Mineiro depois de receber o Tupi e vencer de goleada. Com gols de Mateuzinho, Leandro Silva, Felipe Azevedo, Paulão e Ademir, o Coelho terminou a partida com placar favorável de 5-0. E veja a seguir, 11 bilhões e 800 milhões de reais são bloqueados da mineradora Vale depois da tragédia em Brumadinho. Técnicos da Emater e do IMA fazem um levantamento sobre o número de produtores rurais prejudicados pelo rompimento da barragem em Brumadinho e nas cidades banhadas pelo rio Paraopeba. A Emater também identifica produtores atingidos que obtiveram crédito rural junto a agentes financeiros e, dependendo da necessidade, a Secretaria de Agricultura do Estado poderá solicitar aos bancos uma prorrogação do pagamento. Nesse final de semana, o prefeito de Mariana visitou Brumadinho e lamentou a ocorrência da nova tragédia. A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de 11 bilhões de reais da mineradora Vale, dinheiro que deverá ser usado para garantir a reparação de danos causados às vítimas da tragédia em Brumadinho. A empresa já foi multada em quase 350 milhões de reais. Desde a sexta-feira, o prefeito de Mariana está na cidade. Pouco mais de 3 anos depois do desastre de Mariana, Minas Gerais revive a situação. O sentimento que eu tenho é que Mariana deveria, com toda certeza, ter sido um exemplo para o Brasil. A gente não poderia permitir de forma alguma isso voltar a acontecer. O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, alertou o prefeito de Brumadinho sobre os recursos que devem ser disponibilizados para o município após a tragédia. No nosso caso, o que foi tratado pelo governo federal e o governo do estado não foi cumprido. Nós ficamos no primeiro momento com todo o suporte e depois ficamos com problema. Então o prefeito tem que estar muito bem preparado, porque é um primeiro momento de várias situações difíceis que ele vai enfrentar agora para frente. Vale já teve bens bloqueados no valor de 11 bilhões e 800 milhões de reais e já recebeu 2 multas. Confira comigo aqui no telão qual que é a situação. Bom, a primeira multa que a empresa recebeu foi no valor de 250 milhões de reais aplicada pelo IBAMA. Em seguida veio uma de 99 milhões que foi aplicada aí pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E depois nós tivemos aí 3 bloqueios financeiros que foram solicitados à Justiça. 2 a pedido do Ministério Público de Minas Gerais no valor de 5 bilhões de reais cada. Houve uma solicitação ainda do governo de Minas no valor de 1 bilhão de reais e um outro bloqueio de 800 milhões de reais pelo Ministério do Trabalho. E temos ainda mais sanções para a companhia Vale. O governo de Minas pediu aí a indisponibilidade de todas as ações da Vale nas bolsas de valores de São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Madrid e Paris. E no valor de mercado, gente, a Vale, para vocês terem uma noção, ela tem aí um valor de 296 bilhões de reais. É muito dinheiro para uma companhia que é a segunda maior do mundo e que no país disparada é a primeira na área da mineração. São essas as sanções até o momento. Bom, mais famílias velaram os corpos de vítimas do desastre na manhã de hoje no cemitério municipal de Brumadinho. No local, muita comoção. Familiares e amigos ainda tinham esperanças de encontrar vítimas com vida. Após a identificação pela Polícia Civil com a ajuda de familiares, os corpos são liberados para o sepultamento. Alguns estão sendo velados na cidade, no velório municipal e no cemitério Parque das Rosas. Em frente ao velório municipal de Brumadinho, muita movimentação, muitas pessoas circulando. Amigos e parentes que vieram dar o último adeus às vítimas da tragédia. Patrícia é irmã de Renato Rodrigues Maia, que era técnico em segurança há mais de 10 anos na mineradora. A família ainda tinha esperança de encontrá-lo com vida. O corpo de Renato foi identificado no domingo. Segundo Patrícia, a empresa ainda não fez contato com as famílias das vítimas. Ainda não foi falado, chegou ninguém da Vale falando, telefonando, não. Isso não, a gente não teve nenhuma notícia. Uma tragédia que dificilmente será esquecida pelos moradores da cidade. Pior não tem jeito.
Tem vizinho meu que mora aqui embaixo, que é motorista do ônibus, está lá subterrado ainda. Aurélio trabalha no velório municipal de Brumadinho e acredita que o espaço não tem condições para receber muitos corpos. Se chegar mais corpos, vai ter que ir lá para a quadra de esporte e vão enviar para lá. Geraldo está entre os desaparecidos da tragédia de Brumadinho. No momento do rompimento da barragem, o pedreiro que prestava serviço para a Vale almoçava no refeitório. Se eu pudesse, eu ia lá, eu ia arrancar aquela lama no dedo, até encontrar meu irmão, fazer o enterro digno que ele merece, que é um trabalhador que estava lá trabalhando, acordou cedo, foi para lá, para morrer. É muita tristeza e é muito desespero, né, gente? E familiares e também amigos dos desaparecidos fizeram uma manifestação hoje lá em Brumadinho. Eles pediam mais espaço para a ajuda de voluntários que querem atuar nas buscas, mas que não têm acesso a áreas de maior risco na área da tragédia. O Corpo de Bombeiros alega que toda a ajuda é bem-vinda, mas que no momento, para garantir a segurança, o acesso é restrito aos militares. Bom, eu faço aqui aquele convite para que você mantenha aí um contato conosco usando o nosso BandZap, que é o 31 99 772 7663, e querendo rever o conteúdo do nosso jornal, youtube.com/TV Band Minas. Nosso jornal fica por aqui com as notícias de hoje, mas amanhã estaremos de volta atualizando para você toda essa cobertura da tragédia lá em Brumadinho. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Boa noite.